Bora para mais uma aula Círculo Produtos aqui no Bazar Horizonte. Eu sou Priscila Bergauser, professora de crochê, parceira da Círculo, e hoje estou aqui para uma aula de crochê com vocês aí, mais voltado para outono e inverno, como vocês já sabem. E trouxe para vocês hoje mais um gorrinho. Eu adoro fazer gorro, eu gosto de gorro. Oi, Josi. Eu gosto de gorro, eu gosto bastante de confeccionar, porque é uma peça rápida, prática e super fácil de tecer. Esse aqui, gente, que eu fiz numa cor bem poderosa, numa cor bem, né, bem poderosa. Ele não é essa cor, ele não é esse vermelho aberto, ele tá mais para um marsala, mas aqui por conta da iluminação, ele fica um vermelho bem aberto. E como vocês sabem, vermelho é a cor da paixão, é a cor do amor e é a cor do poder. Então, bora de poder na aula de hoje. Boa tarde, Maria. Então, a trama dele é assim. Eu vou virar a câmera e vocês vão conseguir ver mais a trama dele. E ele é o modelo, hoje eu trago para vocês o modelo do gorro caído, que muita gente ficou na dúvida na aula passada. Que gorro seria esse? Ele fica assim, ó. Você põe ele, tá vendo? E ele fica, ó. É que ele ainda não tá fechado. Mas tá vendo? Ele fica mais caidinho, ele fica com esse volume aqui na parte de trás da cabeça. Então, por isso que a gente chama de gorro caído. Eu gosto mais desse modelo do que aquele outro de touca. Porque você percebe que ele cria, ó, ele fica justinho, ele tá perfeito na cabeça. Oi, Sônia! Ele tá perfeito na cabeça, mas ele cria um volume. Então, eu gosto mais desse modelo aqui, mais caidinho, que eu acho que combina mais com a minha pessoa. Já aquele modelo que fica justo aqui, eu já acho que não combina tanto. Mas essa peça aqui pode ser feita dessas duas formas, tanto o modelo touca quanto o modelo gorro caído, tá? Eu vou virar a câmera aqui para vocês verem no detalhe essa peça e os pontos e a trama, que é bem rápida, bem simples de ser confeccionada. Então, sejam mais uma vez todos bem-vindos e bora para a aula, então. Antes da aula, deixa eu dar um recadinho super importante aqui. Gente, visitem o site do Bazar Horizonte para vocês olharem toda a coleção dos novos fios, dos fios diferenciados 2025 da Círculo. Tá com toda a coleção lá, tá incrível, eu tenho certeza que vocês vão adorar. E tem os clássicos também, né? Como Molê, por exemplo, aí, Fio Alice. Então, dá uma olhadinha no site para vocês verem e já adquirirem o material de vocês, tá bom? Então, vou virar a câmera pra gente já começar aqui o tutorial. Com licença. Aí, é aquela briga que vocês já sabem aqui, né? Do tripé, com iluminação, com tudo. Infelizmente, o vermelho, ele estoura quando a gente vai fazer gravação, quando a gente vai fazer vídeo. Ele não é esse tom de vermelho que vocês estão vendo aqui, viu? Ele é mais fechado. Essa cor aqui é um vermelho quase marsala. Então, ele não tem essa tonalidade desse vermelhão aberto que vocês estão vendo aí na tela de vocês, tá? Uma pena que não pegue a cor. Deixa eu entrar aqui na live para acompanhar os comentários junto com vocês, que agora que eu virei a câmera, eu não consigo mais visualizar os comentários. Então, bora lá. Acabei de entrar, consegui. Então, como vocês podem ver, o ponto é um ponto fácil, não é difícil, e é um ponto que ele tem relevo. Ele traz esse relevo para a peça. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Obrigada, Josi. Então, ó, como vocês podem ver, é uma peça, tá vendo que ele tem o relevo dele, ó? Então, ele não é uma peça lisa, é uma trama muito bem trabalhada, dá para aplicar em cachecóis, golas também, echarpes, dá para aplicar esse mesmo ponto aqui. Oi, Beth, boa tarde, bem-vinda. Então, como vocês podem ver, ele tem aí uma textura, você sente a textura do ponto nessa peça aqui. Quem chuta que ponto que é? Deixa eu mostrar mais de pertinho a trama para vocês verem. Ó como abre o vermelho, gente. A gente põe aqui, fica uma cor, põe aqui perto, fica outra. Eu olhando aqui nesse celular, ele não tá esse vermelho estourado.
Mas ainda assim não é essa cor. Ele é um tom de vermelho mais puxado pro marsala. Ele não é tão quente, ele não é um vermelho tão vibrante. E sobre esse fio aqui, que fio que eu utilizei? O fio Harmony, olha só, fio Harmony da Círculo, que é um clássico aí, já tá há bastante tempo com a Círculo. Círculo todos os anos traz esse fio. Eu gosto bastante do fio Harmony para diversas peças, inclusive vestuário, porque é um fio que tem um rendimento muito bom e ele não é tão fino. Ele não é tão fino. Então eu gosto bastante desse novelo aqui do Harmony. Para quem não conhece, ele tem 240 metros, 100 gramas, o tex de 416. Ele é 100% acrílico. A malha de rendimento dele na agulha de tricô número 5 é de 30 centímetros por 88. Então, vocês veem aí que ele tem um rendimento muito bom, um novelo só. As indicações de agulha são de 4 a 6 milímetros no tricô e crochê de 3,5 a 5. E essa cor aqui é a 3616. É como se fosse um vermelho marsala. É um vermelho muito bonito, gente. Muito bonito mesmo. Eu gosto bastante desse vermelho aqui. Obrigada, Josi. Falei oi pra Beth. Oi, Rose. Pri Serafim, minha xará, tá por aí. Obrigada, bem-vinda. A Maura tá por aí também? Eu não vi aqui porque eu troquei o celular. Abri o outro aqui, não vi se a Maura tá por aí. Vi que a Sônia está. A Josi. Muito obrigada pela presença. Então, como eu falei para vocês, é uma peça simples e a gente começa aqui pela faixa. Tanto trabalhando a largura quanto o comprimento dela, vocês que vão definir, para vocês fazerem qualquer gorro com esse ponto aqui de baixo, gente, esquece esse ponto aqui em cima. Esse ponto aqui embaixo, para quem me acompanha vai ver que eu vou trazer bastante em gorro esse ponto canelado aqui que a gente chama, porque ele faz o quê? Ele estica, ó, ele estica e depois ele volta à sua forma original. Então, é um ponto que eu gosto bastante de usar para gorro, tá? Eu gosto bastante de usar para gorro. Beth, compartilha a live lá no grupo se você conseguir, por favor, obrigada. Ou a Sônia também compartilha, as meninas aí do grupo. Então, eu gosto bastante desse ponto aqui. Então, vocês sempre vão me ver trabalhando gorros, começando por essa peça aqui. Não enjoem de mim, tá? E para isso, a gente precisa definir o tamanho que a gente vai fazer. Tanto o tamanho dessa faixa aqui, quanto o comprimento dela. O comprimento é bem simples. É sempre 10 centímetros a menos do valor da circunferência da cabeça. 10 centímetros a menos da circunferência da cabeça, belezinha? Essa largura aqui, vocês podem fazer no tamanho que vocês quiserem. Eu tenho aqui um tamanho de 5 centímetros que eu fiz para confeccionar essa peça aqui. Então, eu tenho 9 pontos que me deram aqui 5 centímetros. Então, você vai trabalhar os centímetros e não a quantidade de pontos. A Pri fez 9, eu vou fazer 9. Se você fizer 9 correntinhas com o fio Enjoy, você vai ter uma correntona. Se você fizer com o fio, aquele fininho para bebê, que eu esqueci o nome, aquele fininho para bebê, 9 correntinhas, pode ser que dê só 4 centímetros. Então, não vão pela quantidade que eu tô fazendo aqui, vai sempre, gente, pelas medidas, tá? Sempre pelas medidas. Boa tarde, Rosabal, boa tarde, bem-vinda. Graças. Oi, Márcia. E o comprimento, a gente vai falar depois. Então, tô aqui já com a minha primeira amostra feita, eu vou partir agora para a próxima etapa. Então, lembrando, vocês vão trabalhar 10 centímetros a menos, tá? Da circunferência da cabeça. Mas essa faixa, vocês que vão definir o tamanho que vocês querem dela. Então, peraí, gente. Então, para começar, vou aqui pegar um pedacinho do fio, porque essa parte é bem fácil de fazer.
Então, nós vamos começar fazendo aqui a primeira correntinha. E vamos seguir, então, com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aqui eu fiz 10 para ter os 5 centímetros que eu quero, tá vendo? Então, eu fiz 10 correntinhas para ter esses 5 centímetros. Pri, eu quero que a minha faixa, na parte do gorro, tenha 10 centímetros para eu dobrar ela. Maravilha! Você vai fazer a quantidade de correntinhas equivalente a 10 centímetros, tá? Só isso. Para a próxima carreira, nós vamos pular a primeira, vem para a segunda e vamos iniciar uma carreirinha em ponto baixo. Então, um ponto baixo para cada correntinha à sua frente. Ai, Rose, eu sou suspeita para falar porque eu acho linda essa cor, viu? Gosto mesmo, bastante. Tô doida pra... Eu pedi esses aqui ano passado pra fazer um casaco, mas eu não tive tempo pra fazer um casaco com ele. Mas eu queria muito um casaco nessa cor, viu? Muito. Finalizada, então, a primeira carreira em ponto baixo, nós vamos agora fazer uma correntinha para subir, virar o trabalho. Então, você vai ter a correntinha que você subiu aqui e vai ter o primeiro ponto, ó. Então, você tem a correntinha e o primeiro ponto. Nesse primeiro ponto, laçada de trás, você vai trabalhar o ponto baixo. E agora, trabalhando sempre nas alcinhas de trás do ponto, vamos seguindo ponto baixo. Sempre trabalhando nas alcinhas de trás. Cuidado com esse último, porque às vezes ele pode ficar escondidinho, e aí a gente acaba não trabalhando ele e dá diminuição na nossa peça. Feito já uma canelinha aqui, um canelado aqui já feito. Vamos para o próximo. Correntinha, virou, primeiríssimo ponto, então, ponto logo após a correntinha, ponto baixo, laçada de trás. Laçada de trás, ponto baixo. E vai seguir com esse ponto até o final da carreira. Ah, lembrei, agulha 3,5, tá? Para fazer essa faixa, é importante que a gente trabalhe uma agulha um pouquinho mais apertada, para ela ficar mais firme essa faixa aqui, tá? E aí, vai repetir o processo. Finalizando a carreira, uma correntinha, virou, continua o ponto aqui. Nessa peça, eu trabalhei 3 agulhas, tá, gente? Eu esqueci de falar no início da live, da aula, mas a gente ainda tá no início do padrão. Eu trabalhei 3 agulhas, 3,5, 4 e 5 milímetros, tá bem? Pri, eu preciso trabalhar essa troca de agulhas assim? Não tem necessidade. Eu gosto de trabalhar porque eu gosto de deixar com mais caimento. Então, é uma opção para você deixar de caimento aí na sua peça. Aí, como eu falei para vocês, tomem cuidado pro último ponto aqui, ó, não acabar ficando escondidinho. E você acabar não trabalhando nele. Então, deu aqui, mexeu, vocês viram que eu mexi aqui, ó, mexe pro ponto aparecer e aí trabalha nele. E aí, gente, não tem segredo agora, basta continuar. Vai continuar por aqueles 10 centímetros a menos que a circunferência da cabeça. Então, vocês vão tirar a medida da cabeça e vão fazer 10 centímetros a menos. No meu caso, eu sempre faço 44 centímetros, porque eu tenho 54 de circunferência. Então, eu faço 44, tá? Essa aqui é a faixa.
Oi, Julie, Crochê e Maura. Maura agora tá aí, agora estamos vendo a Maura. Aí, gente, vocês vão ter a faixa de vocês. Essa minha aqui, esse é um teste muito bacana, tá? Que vocês podem fazer aí na casa de vocês, para saber se o fio que você tá trabalhando, ele estica esses 10 centímetros que você precisa. Então, vocês podem fazer esse teste na casa de vocês aí. Que é o quê? Põe a faixa aqui. Põe a faixa aqui. Perceba que eu tenho 25 centímetros, tá vendo? 25 centímetros. Então, ao esticar, ele tem que chegar a 35 centímetros. Bora lá ver se ele chega aqui, ó, a 35 centímetros. Então, pega a sua faixa aqui, ó, e estica. Ó, tá vendo? Passou, chegou a 38, quase 39 aqui. E ele tinha que chegar aqui a 35, tá? Então, de 25, ele esticou. Então, esse é um teste que a gente faz para saber se o fio que a gente tá trabalhando vai esticar. Pri, o fio que eu tô trabalhando não estica. Faz mais carreiras até que você, ao esticar, tenha a medida que você precise, tá? Pode trabalhar mais carreiras. E não se preocupa, que depois a gente dá uma apertadinha assim. E ele volta, ó. 24 centímetros, tá vendo? Ele volta. Então, se o seu fio não esticar isso tudo, você pode fazer uma quantidade maior de carreiras, até você ter aí, ao esticar, o tamanho que você precisa. Ah, esticou muito, ele foi demais. Aí, você pode tirar uma quantidade de carreiras, tá? Feita aqui a última, então, eu gosto sempre de trabalhar no sentido contrário. Então, o fio do início do trabalho fica aqui pra cima. E eu vou iniciar aqui embaixo, porque esse fio aqui depois eu escondo ele aqui trabalhando na próxima carreira. Vou unir as laterais. Puxando aqui, trazendo, não fiz correntinha nem nada, só trazendo o fio. Agora eu faço uma correntinha. Aí, agora, a gente segue trabalhando aqui, pegando os pontos e fazendo ponto baixo. Só fazer ponto baixo, gente. Pri, posso cortar o fio e fazer com agulha de tapeceiro? Poder pode, mas não tem necessidade, porque vai chegar aqui em cima, você vai precisar emendar o fio novamente. Aí, é uma questão de escolha, tá? Aí, perceba que a costura fica aparecendo o ponto canelado aqui, então, eu sempre deixo essa costura pro lado direito da minha peça. Que esse daqui vai ser o meu lado direito. Feito isso agora, eu vou trabalhar da seguinte forma: eu vou subir 2 correntinhas. E vou trabalhar na lateral dessas carreiras que eu tenho aqui. Então, aqui é uma carreira, aqui é outra, aqui é uma, aqui é outra. Então, aqui, ó, eu tenho uma carreira aqui e tenho outra aqui. Tenho uma aqui, tenho outra aqui, tá? Vou trabalhar pontos baixos e a cada 3, no quarto, eu faço um aumento. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, no quarto, aumento. 1, 2, 3, no quarto, aumento. 1, 2, 3, no quarto, aumento. As meninas estão querendo compartilhar aqui a live lá no grupo, mas eu também não tô achando, viu? Como compartilhar fora do grupo, só compartilhar com pessoas aqui dos contatos aqui do Instagram, tá bom? Não sei o que tá acontecendo aqui.
E vai seguir com 1, 2, 3, 4 pontos e um aumento. 1, 2, 3, quarto ponto, um aumento. E vai seguir assim até o final da carreira. Olá, Nora, bem-vinda! A Nora é do Chile, olha que legal, que bacana! Bem-vinda! Graças! E vai seguir até o final, tá, gente? Fazendo esses aumentos aqui. Então, 3 pontos, um aumento. Pronto, ó, 3 pontos, um aumento, pode fechar aqui com um ponto baixíssimo. Antes de ir para a próxima carreira, eu vou trocar a minha agulha por uma de 4 milímetros. No corpo do gorro, é importante que a gente trabalhe uma agulha mais grossa, tá? Para deixar ele com bastante caimento. Oi, Cléo, boa tarde. Para deixar ele com bastante caimento, tá? Agora, nós vamos trabalhar o seguinte, vamos subir 2 correntinhas. E ao invés de continuarmos com o ponto para cá, no sentido normal, né, seria trabalhar aqui, ó. Ao invés de fazer dessa forma, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse trabalho e vou virar ele. Ou seja, eu vou deixar agora o direito da peça para a parte de trás do trabalho. E vou trabalhar agora na parte de trás, tá bem? Novamente, eu tô no direito do meu trabalho. Então, ao invés de eu seguir o sentido horário, eu vou virar. E agora, eu vou trabalhar na minha peça. Bora lá. 1, 2, 3, na terceira, laça o fio, ó. 1, 2, 3, na terceira, laça o fio, coloca a agulha, puxa uma laçada, fazendo meio ponto alto. No mesmo ponto, faça mais um meio ponto alto. No mesmo ponto, faça mais um meio ponto alto. Obrigada, Lady Nica. Obrigada, Beth. Obrigada, Maura. Novamente, 1, 2, 3 no terceiro. Então, ó, 1, 2, 3 no terceiro, 3 meios pontos altos. Então, 1, 2 e 3. Laça o fio, conta 3, 1, 2, 3 no terceiro, meio ponto alto. Então, nós vamos fazer bloquinhos de 3 meios pontos altos, tá? 1, 2, 3. E, gente, para fazer essa peça, eu não gastei nem meio novelo, tá? Desse fio Harmony aqui. Se eu gastei meio novelo, foi muito. Porque eu fiz e ainda sobrou. Então, vai seguir com bloquinhos de 3 até o final da carreira. 3 meios pontos altos. Quem é boa de português aí, é meios pontos altos ou é 3 meio ponto alto? Sei lá, me parece meio estranho. Então, trabalhando meio ponto alto, bloquinhos de 3, tá? A cada 3, ó. 1, 2, 3. E faz meio ponto alto. Oi, Ideia. Crugeliane. Oi, Liane, tudo bom? Boa tarde. Geliane. Meio ponto alto não são meios pontos altos, então, Rose? Porque eu falo 3 meios pontos altos. Porque eu acho estranho não colocar plural, sabe? Parece que não fica legal.
A Liane tá trabalhando essa barra sanfonada já tem dias, já que tá ficando doida. Oxe, o que que você tá fazendo, mulher? Aí, gente, só seguir até o final, tá? Bloquinhos de 3, meio ponto alto. Aqui, chegando ao final, no meu caso, sobrou um ponto, não tem problema. Tá? Não sobrar ponto. O que eu fiz ali ficou certinho, aquele que eu fiz o grande, né? Aqui sobrou um pontinho, não tem problema. Pode fechar a peça. Certo? Fizemos, então, a primeira carreira. Ah, entendi, Eliane. Ela tá fazendo um crop de estilo colete vintage, tem essa sanfona por toda a volta. Bota uma série pra assistir aí, assiste uma live e tá tudo certo. O tempo passa mais rápido. A Rose comentou que o meio acha que não coloca plural, só os pontos, entendi. Para a próxima carreira, nós vamos então subir 2 correntinhas, virar o trabalho. Então, ó, o direito vem para trás. Eu vou ver aqui o avesso do meu trabalho, que dá o efeito que vocês viram de textura no gorro. Nesse primeiríssimo ponto aqui, a gente coloca 2 meio ponto alto. Então, 2 meio ponto alto. Agora, a partir de agora, nós vamos continuar com os bloquinhos de 3 meio ponto alto, só que nós vamos fazer entre os blocos da carreira anterior. Então, você tem um bloco aqui, você tem outro aqui, você vai trabalhar aqui no centro, entre eles, tá vendo? Entre eles tem esse aqui no centro, é aqui. Pode fazer 3. 1, 2 e 3. Novamente. Então, você tem um bloquinho aqui, tem aqui. E aí, aqui no meio, você tem um ponto, trabalha nele. 3. Meio ponto alto, meio pontos altos. Fica estranho, gente. 3 meios pontos altos. 3 meio pontos altos. É estranho, é bem estranho. É um trava-língua, tentem aí em casa, falem aí rapidão. 3 meios pontos altos, 3 meio ponto alto. É um trava-língua. E aí, vai seguir, ó, tá vendo? É difícil. A Maura falou que o meio não vai para o plural. Ó, tá vendo? As aulas de crochê também são cultura, gente. A gente aprende muita coisa, que estamos tendo aula de português nesse momento. Só ir trabalhando, então, o meio ponto alto, lembrando que são 3 bloquinhos, né? Aliás, são bloquinhos de 3 meio pontos altos. Fica estranho, Maura? Fica estranho. Entre os pontos. Então, você sempre vai ter entre os pontos, entre os bloquinhos, você vai ter um ponto central. Entre os bloquinhos, você vai ter um ponto central, tá vendo? Ó, tem um bloquinho aqui, tem outro aqui, então, nesse, você trabalha. É só isso, gente. Ponto fácil de fazer, é rápido e dá um efeito muito bonito. Muito bonito mesmo. Aqui, gente, não tem jeito. A gente trabalha aqui prendendo
e fechando. Com ponto baixíssimo. E aí, nas próximas carreiras, vocês vão iniciar dessa forma. Sobe 2 correntinhas, vira o trabalho. No mesmo lugar que você fez as correntinhas, você vai iniciar com 2 meio ponto alto, totalizando 3. Vai virar o seu trabalho, como eu falei. Então, essa peça, a gente sempre vai virando o trabalho. Sempre vai virando. Para dar justamente esse efeito que vocês viram de textura na peça, tá bem? Obrigada, turma da Cotinha. Tá ficando bonito o gorro. A turma da Cotinha comentou aqui, só as beiradas vão para o plural. Foi uma pergunta? Eu não sei. Vocês precisam fazer essas peças, viu, Beth? Porque vocês falam aí, eu não vejo uma peça sendo feita, gente. Cadê as peças? Cadê as marcações aí? E aí, vai seguir, então. Sempre onde tiver, como eu falei pra vocês, vou mostrar de novo, porque eu sempre acho que eu não mostro o suficiente. Vocês viram que eu fiz 2 carreiras com agulha de 4 milímetros, né? Depois dessas 2 carreiras feitas com 4, eu venho pra agulha de 5 milímetros, tá? Aí, aqui, eu tô no lado direito do ponto, tá vendo? Lado direito. Subo as 2 correntinhas, viro o trabalho, e aí, eu vou ver o avesso dessa carreira que a gente acabou de tecer. Laça o fio, nesse primeiríssimo ponto aqui, nós vamos fazer 2, totalizando um bloquinho com 3. Porque as 2 correntinhas contam como ponto. Laçou o fio e repete. Entre os bloquinhos, nesse ponto do meio, trabalhe 3 meio pontos altos. É isso? Ou trava-língua. De novo. Entre os bloquinhos, no ponto do meio, 3 meios pontos altos. 3 meio pontos altos. Ah, gente, não dá pra falar isso aqui, não. Desisto. E vai seguindo, ó. E você já começa a ver o efeito. A Ju, no grupo, comentou que esse ponto era fechadinho, que talvez desse pra fazer bolsa. Ju, ele não é tão fechadinho, tá? Pode ser que no náutico ou no fio de malha, dependendo do que você vai fazer com esse ponto, talvez você consiga deixar ele mais estruturado. Mas ele não é um ponto fechadinho, tá? Vai ficar gravado. A Cotinha tá dando risada de mim, né, Cotinha? Você tá rindo aí de mim, meus 3 meios pontos altos? Eu não sei, gente, eu não sei. Preciso... E olha que eu já perguntei pra uma professora, mas ela também não soube responder. Meios pares de tênis, meio par de tênis, meio pares, meios. É difícil. Acho que eu bugo até a inteligência artificial fazendo essa pergunta aí. É Cláudia, a turma da Cotinha? E aí, pronto, ó, terminou mais uma carreira. Finaliza com ponto baixíssimo, prendendo lá no ponto. E aí, sobe 2 correntinhas, virou o trabalho. Então, vocês sempre vão fazer isso, tá vendo? Sobe as 2 correntinhas, vira o trabalho. Então, aqui você tem o direito do ponto, você vai ver o avesso dele aqui. Eu gosto de desvirar para ficar mais fácil. E segue com 2 pontos aqui em cima. Tá vendo? E
E agora basta seguir, gente. Aqui eu já tenho, para quem conhece, Butikuffs. Aqui eu já tenho um Butikuffs feito aqui. Butikuffs é uma pecinha que a gente chama de meinha de bota. E é para usar com bota de cano médio, que vai ali até a linha da panturrilha, e você põe isso daqui dentro da bota, como se estivesse saindo a meinha. Então, fica bem bacana, fica bem bonito. Eu adoro esse Butikuffs, porque é super diferente, mas me falta bota. Porque as empresas não fabricam botas assim mais. Ou é acima do joelho, ou é no tornozelo. E aí, eu fico sem tempo de usar. Eu tenho um monte, mas eu não consigo usar, gente. Não consigo usar. Deixa só eu descosturar um pouquinho a minha peça aqui, pra eu fechar junto com vocês. Deixa eu achar aqui o fio. Esses barulhos que vocês estão ouvindo de fundo, gente, é meu marido ligando o videogame, que eu pedi pra ele fazer isso depois da live, mas ele é uma criança muito ansiosa. Eu melhorei, na verdade. Sofre de ansiedade, sabe? Não é ansiedade, eu melhorei. E aí, ao invés dele esperar a live acabar, ele tá fazendo aqui. Mas tá bom, não tem problema. Pelo menos tá dentro de casa. Ó, perfeitinho aqui, feito. Tentar mostrar pra vocês. Então, aqui, ó. Não sei se dá pra ver, se dá pra perceber. A emenda fica aqui. Então, a emenda fica quase invisível. Dá pra perceber que tem uma emenda aqui, mas ela fica praticamente invisível. Olha só que legal que fica. Com aqueles aumentos e a troca de agulhas, que as trocas de agulhas também aumenta a minha peça, eu tô com ela aqui do meio pro final no tamanho de 27 centímetros de largura. E quando eu iniciei, ó, eu iniciei com 24. Então, eu aumentei cerca de 4 centímetros aqui. Tá vendo? A gente pode considerar 2 para cada lado. Por isso que ele dá aquela sensação de caidinha e aquela sensação de mais cheinho, tá? Maurete, sou Maurete. Ai, que legal. Bom almoço, Ju. Tá preparando café? Aqui eu nem tenho café, não tem que comprar café, imagina, né? Ah, a mocinética. Nossa, a mocinética é boa, viu? Cuidado com ela. Cuidado com ela, gente. Cuidado, mocinética. Ó, vamos lá. Então, nós temos aqui 24 centímetros de largura e esse daqui eu fiz no tamanho total de 24 centímetros de comprimento. Então, eu tenho 24 no início aqui, depois com os aumentos eu vim para 27 centímetros e eu tenho 24 no tamanho total. Pri, eu quero fazer esse, mas eu quero aquele tamanho mais justo na cabeça. Maravilha. Faz até que você tenha cerca de 19 centímetros, então. Ó, o que separa aquele modelo mais justo... Desculpa, gente, tô com um pouquinho de dor de garganta, tá? O que separa o modelo touca, que é aquele mais justo na cabeça, desse modelo caído, são apenas essa quantidade de centímetros aqui. Essa quantidade de centímetros que separa. Só isso. Então, se você quiser fazer o tamanho menorzinho, aquele mais justo na cabeça, pode fazer aqui, ó, com 19 centímetros, que fica tranquilo. E aí, se você quiser mais caído, pode fazer aí, ó, com 24, 25 centímetros, que ele vai ficar bem caidinho mesmo, tá? E vambora, meu time, vambora pra etapa final agora, que eu vou precisar de agulha de tapeceiro. Quem me conhece das antigas já sabe que eu não sou muito fã de agulha de tapeçaria, né? Quem me conhece já sabe. Eu tenho um problema, mesmo a agulha sendo desse tamanho, eu tenho dificuldade. Então, o que geralmente eu faço aqui, tá, gente? Então, vamos supor que essa peça aqui, eu atingi o tamanho que eu queria, que eu precisava. Eu atingi o tamanho que eu precisava. E aí, eu vou cortar o fio
para poder fazer o fechamento da minha peça. Então, eu faço isso aqui, ó. Eu pego o fio e dou uma volta completa nele. Deu a volta, eu corto ele e já posso começar a passar ele por dentro dos pontos. Então, é só isso. Pega ele, passa uma volta assim, ó. Corta e vamos à costura. E a costura é aquela mais simples que vocês conhecem. Aqui eu descosturei um pouquinho, para que vocês possam ver. Peraí que eu tô soltando aqui. Ó. Tentar colocar aqui os fios. E esse aqui é mais difícil ainda, porque eles são... Acho que 5 cabos esse aqui. Deixa eu ver. 2, 4... São 5 cabos, ó. 5 cabinhos, tá vendo? E aí, na hora que a gente corta, ele meio que abre, ó. Vendo? Então, é mais difícil ainda de colocar. E eu já não sou boa pra fazer isso. Aí, já viu, né? Pronto, consegui. E aí, o que você vai fazer é passar por dentro de todos os pontos. Então, ele tá saindo aqui de um ponto, ó, tá vendo? Então, eu coloco nesse e trago pra esse aqui. Vou no próximo e vou fazendo isso aqui, ó. Vai e vem. Vai e vem. Passa ele aqui, ó. Só isso, gente. Aqui eu já cheguei. Deixa eu ver se eu já cheguei. Já cheguei na emenda, ó. Aí, feito isso, nós vamos agora fazer isso aqui, ó. Puxar ele com cuidado, vai puxando. Ele tava todo aberto assim, ó. Tá vendo? Vai puxando ele com cuidado, pra não arrebentar o fio. Como aqui eu tô do lado direito da minha peça, eu vou passar o fio para dentro. E o que seria o lado avesso da minha peça, eu vou terminar a costura dele. Junta bem juntinho assim, ó. Bem juntinho assim, e bora fazer uma costura de vai e vem. Tenta pegar bem em cima aqui nos pontos. E vai fazendo vai e vem. Se necessário, faça um segundo retorno. Faça um retorno aqui nele. Então, você pode ir e voltar, se necessário. Essa parte do acabamento, a gente tem que ter bastante cuidado, porque ela tem que ficar muito bonita, né? Então, a gente não faz ela com pressa. Por isso, eu vou encerrar aqui, porque eu já tô colocando fio onde eu não deveria colocar. E essa é uma etapa que a gente tem que fazer com muito cuidado. Aí, você vai colocar o dedo aqui por dentro e vai observar, tá vendo que o meu ainda tá aparecendo, ó? Ou seja, a costura não tá bem feita aqui, ó. Então, onde o seu dedo aparece, a costura não está bem feita. Aqui eu vou ter que desmanchar e refazer.
Mas depois, com calma, eu faço isso. Feito isso, vocês podem fazer o arremate do seu fio da sua peça. E o seu gorro tá pronto, ó. E o gorro tá prontinho aqui, todo feito, rapidinho de ser confeccionado. Quem chegou atrasada? Ateliê Mimos da Ilka. Ah, chegou atrasada, chegou no final da live. Não pode, é às 3. Bem às 3, junto com a gente. Mimo da Dé falou que travou. A Ju comentou aqui que já quebrou umas 5 agulhas de tapeçaria. A Maura faz a costura, eu vou mandar pra Maura. Iriane chegou agora também por aqui. Chegaram no finalzinho, mas vai ficar gravado. Vocês vão conseguir assistir desde o início da... Vai ficar gravada, vai ficar salvo. Vocês vão conseguir assistir desde o início da aula, tá? Uma peça muito, muito fácil de fazer. Já preparando aí para outono e inverno 2025. Que para quem gosta do frio, eu acho que vem um frio. Aqui, já a essa hora, já tá começando a esfriar. De manhã faz calor e esse horário já começa a vir um ventinho mais geladinho já. Ainda não o suficiente para usar gorros, mas já o suficiente para pôr uma blusinha por cima, né? E é isso aí que a gente faz, então. O ideal era fazer umas peças dessa, né? Mas acho que vocês não querem, não. Vocês não querem, não. Essas peças assim de sobreposição, acho que vocês não querem, não. Deixa eu me arrumar aqui para passar... Para virar a câmera para eu dar um tchau para vocês aqui, porque acabou a aula. Pois é, chegamos ao final. Vou fazer um bazar com todas as minhas peças, gente. Aí vocês não brigam mais. Aí vocês não brigam mais. Espera aí que eu vou virar a câmera. Esperar os donos da rua passar, né? É, porque eles são os donos, né? Aí, pronto. E aí, pra quem não viu no começo da aula, ela fica assim, então, ó. Peraí que tem um papelzinho aqui. Ó. Aí eu gosto mais desse modelo, gente. Fica caidinho assim, ó, que legal. Não sei se tá dando pra vocês verem. Eu coloquei a emenda aqui ainda, ó. Nem pus a emenda pro baixo. Ah lá, deu pra ver. Deu pra ver. Tá vendo? Ele fica bem grandão, ó. Dá pra dobrar também, pra quem gosta de dobrar, ó. Dá pra dobrar, tá vendo? Olha que legal. 24 centímetros. É isso aí. Trazer luz, porque tá começando a ficar escuro aqui. Então, vocês viram? Só que eu gosto do modelinho assim. Eu gosto desse. Acho que fica mais bonitinho. Qual modelo vocês gostam? Comentem aí. Tem que usar, Beth. Tem que mostrar pro pessoal. Vai com o meu cheirinho. Vai com o cheirinho da Pri. Obrigada, Ilka. Obrigada, Nora Ventos. Oi, Irene. Chegou no final, Irene. A Ilka, ela gosta do modelo, ela gosta mais do modelo dobrado. Obrigada, Beth. A Maura também gosta mais do modelo juntinho na cabeça. Ela gostou mais desse modelo aqui, ó. Mas tá vendo? Uma peça dá pra usar de duas formas. Olha que legal. Gostaram? Mostrei pra vocês como é que fica a costura no lado direito. Ó como é que fica. Esse aqui é o lado direito da peça. E agora dá pra usar, porque não tá calor aqui. Dá pra usar. Ah, a Márcia do meu time gosta do gorro caído. Meninas, obrigada, viu? E a Beth também gosta soltinho, também é do meu time. Aí, boa.
Então é isso, meninas. Eu vou ficando por aqui. Imagina, Beth, a gente tá aqui pra brincar, pra descontrair, pra aprender. Viu? A gente aprendeu aí sobre a língua portuguesa hoje. Imagina, não tem que pedir desculpa de nada, não. Você não fez nada que precisa pedir desculpa. Você não xingou ninguém, tá tudo certo. Fica sossegada, viu? Esse é meu marido colocando videogame no final da live, quando a gente falou pra não mexer. Esse é meu marido. Depois eu acerto ele. Então é isso, meninas. Vai ficar salva, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Se cuidem. Tenham uma excelente semana. Absurdo. De novo, Helder. Dá pra esperar eu terminar? Pra que deixar alta a televisão? Ele quer participar da live quando ele faz isso. Então é isso, meninas. Vou ficando por aqui. Beijos, se cuidem. E a gente se vê na semana que vem, então, mais uma vez com mais uma aula. Na sexta-feira vai ter aula aqui às 3 horas da tarde. E ele... Ah, tá todo mundo falando de você aqui, ó. Ah, ele quis aparecer. Vou falar pra ele vir aqui falar oi. Então é isso, fiquem com Deus, se cuidem, beijos, a gente se vê semana que vem, então, sexta-feira, às 3 horas da tarde, com mais uma peça em crochê. Muito obrigada pela presença de todas vocês, fiquem com Deus, excelente final de semana, beijo, beijo, e a gente se vê então, gente. Beijão, tchau, tchau.